Olá a todos, bem-vindos de volta ao meu canal para um novo mistério com Molly Westbrook. Se você é novo aqui, oi, sou Molly Westbrook e posto vídeos de crimes reais como este toda semana. Se você acha que isso é algo que pode querer acompanhar, inscreva-se e ative as notificações para ser avisado quando eu postar um novo vídeo. Esta semana vamos falar sobre o caso resolvido de Cassandra McDermott. Ela era uma jovem de Londres que no início dos anos 2000 foi tragicamente encontrada morta em sua casa, resultando no lançamento de uma investigação sobre sua morte pela polícia. E não demorou muito para a polícia reduzir seu principal suspeito no caso. Devido ao seu passado violento e histórico de abuso, eles tinham certeza de que sabiam exatamente quem era o responsável. No entanto, quando chegou ao seu julgamento, as provas simplesmente não estavam lá para comprová-lo, e o acusado conseguiu sair livre pensando que havia se safado do assassinato. Ou pelo menos foi até anos depois do crime, quando a lei foi alterada na Inglaterra e no país de Gales. Uma lei que faria com que este predador distorcido fosse finalmente preso para sempre. Vamos mergulhar na chocante história de Cassandra McDermott. Antes de entrarmos no caso, por favor, ouça com atenção. Este vídeo contém temas pesados como estupro, agressão sexual, abuso e violência doméstica, descrição aconselhada. Então, para o caso desta semana, estamos voltando mais de 22 anos agora para outubro de 2001 na cidade de Norbury, que está localizada em Croydon, no sul de Londres, na Inglaterra. E esta é Cassandra McDermott. Ela era uma jovem que morava em Norbury com sua família. Cassandra Eleanor McDermott nasceu em 19 de novembro de 1981. Para sua mãe, Jennifer McDermott, que era uma oficial de condicional e, infelizmente, não consegui encontrar o nome do pai de Cassandra em lugar algum online, mas sei que ela era uma de 3 filhos. Ela tinha 2 irmãs mais velhas, chamadas Andrea e Sofia, então Cassandra era como a caçula da família. Havia mais de 11 anos entre Cassandra e sua irmã mais velha, Sofia, então suas irmãs sempre foram muito protetoras com ela, algo com o qual me identifico tendo também 2 irmãs mais velhas. E Cassandra foi descrita como sendo uma jovem muito enérgica e vivaz. Ela tinha um bom senso de humor. E sua irmã Andrea a descreveu como sendo uma citação feixe de alegria. Também foi dito que ela era um redemoinho. Sua mãe Jennifer disse que Cassandra não era do tipo que conseguia ficar parada. Ela era muito parecida com a mãe nesse sentido, no sentido de que sempre tinha que estar fazendo algo, estava sempre em movimento. Parece que ela era muito extrovertida. Ela estava sempre saindo e se divertindo com os amigos. Cassandra tinha muitos amigos, e quando este caso ocorreu, aos 19 anos, ela estava fazendo todas as coisas que as típicas adolescentes fazem. Ela era jovem e, como eu disse, estava saindo e se divertindo. Ou pelo menos foi até sua vida ser tragicamente interrompida quando, em outubro de 2001, Cassandra McDermott se tornou vítima de um crime verdadeiramente horrível. Foi, eu acredito, por volta do final da tarde, noite de sexta-feira, 26 de outubro de 2001, quando a preocupação por Cassandra foi levantada, pois percebeu-se que ninguém realmente a tinha visto ou ouvido falar dela naquele dia. Ela não entrou em contato com amigos ou familiares, algo incomum para ela. Como eu disse, ela era muito extrovertida, sempre saindo ou encontrando alguém, parecia. Sim, o fato de ninguém ter recebido qualquer contato dela naquele dia estava fora do comum. Nesse momento, a mãe de Cassandra, Jennifer, estava realmente em uma pequena viagem para a Jamaica e então Cassandra estava cuidando da casa dela. A casa de Jennifer ficava na rua Granville Gardens, em Norbury. Naquela sexta-feira, Jennifer tentava ligar para sua filha. Acredito que ela tentou ligar algumas vezes, mas Cassandra nunca atendeu o telefone, o que deixou Jennifer preocupada. Suas irmãs, Sofia e Andrea, também tentaram entrar em contato com Cassandra, mas elas também não tiveram sucesso. Como Jennifer estava em outro país, as irmãs de Cassandra foram à casa da mãe delas na sexta-feira à noite para ver como Cassandra estava e garantir que ela estava bem. E quando elas entraram, a primeira coisa que Sofia e Andrea notaram foi que a casa estava completamente silenciosa, apenas quieta, quase assustadoramente quieta. E então elas começaram a andar pela casa. Andrea subiu as escadas e quando entrou no quarto da mãe, encontrou sua irmãzinha deitada no chão. Ela estava coberta com um edredom e não se movia. Estava completamente irresponsiva. Ela estava sem vida.
Andrea gritou para Sofia chamar uma ambulância imediatamente. E enquanto os serviços de emergência estavam a caminho, Andrea começou a tentar fazer a reanimação cardiopulmonar em Cassandra. No entanto, não estava funcionando, e na verdade Andrea sabia que não ia funcionar. Ela sabia assim que puxou o edredom apenas olhando para sua irmãzinha que ela se foi. Ela estava morta. E os paramédicos confirmaram isso quando chegaram ao local. Não havia nada que pudesse ser feito. E Cassandra McDermott foi declarada morta com apenas 19 anos de idade. E além do pessoal médico, não demorou muito para a polícia também estar no local, porque era bastante claro, apenas olhando para o corpo dela, que essa não era uma morte natural, porque Sandra havia sido assassinada. Então, em primeiro lugar, como eu disse, ela estava no chão do quarto da mãe e estava deitada de costas, mas não estava em uma posição natural. Obviamente, sabemos que um edredom havia sido colocado sobre ela, sugerindo que alguém tentou quase escondê-la ou que talvez quem quer que fosse responsável por sua morte simplesmente não conseguia suportar olhar para ela, não conseguia suportar olhar para o que haviam feito. Além disso, sua irmã, Andrea, disse que ela estava coberta de hematomas, sugerindo que Cassandra havia sido agredida e espancada. Suas roupas haviam sido parcialmente removidas e havia evidências de algum tipo de perturbação ou luta no quarto onde Cassandra foi encontrada, pois havia um pouco de respingos de sangue, acho que na parede ou no chão. Ainda não estava totalmente claro exatamente como Cassandra havia morrido, mas as evidências no local e em seu corpo sugeriam que ela foi vítima de um crime. Assim, a polícia de Croydon iniciou rapidamente uma investigação de assassinato. No início, considerou-se se isso poderia ter sido o caso de um roubo que deu errado. Cassandra foi morta por um ladrão ou ladrões enquanto tentavam roubar a propriedade? No entanto, essa teoria foi rapidamente descartada, pois não parecia que nada estava faltando, nada de valor havia sido levado da propriedade e também não havia sinais de entrada forçada na casa, o que indicava que Cassandra deve ter deixado seu assassino entrar. Isso significa que ela foi morta por alguém que ela conhecia e inicialmente se sentia confortável em estar perto? Então, a investigação rapidamente entrou em pleno andamento, uma equipe forense foi enviada para procurar evidências na casa e a polícia também começou a fazer perguntas de porta em porta e a perguntar aos vizinhos se eles tinham visto ou ouvido algo suspeito na noite em que Cassandra foi morta na noite anterior à sua descoberta. Mas ninguém viu, ninguém relatou ter visto ou ouvido algo, ninguém ouviu o som de gritos ou berros. Ninguém viu alguém fugindo do local, então foi infeliz que não parecia haver testemunhas. Embora, felizmente, apesar disso, não demorou muito para a polícia ter seu primeiro suspeito no caso. Veja, algo que eles observaram no local foi que, estacionado fora da casa da mãe de Cassandra, na entrada, havia um carro e este carro não pertencia a Cassandra, não pertencia à sua mãe Jennifer ou a qualquer outra pessoa da família McDermott. Então, de quem era e por que estava na entrada? Então, a polícia anotou a placa e deu uma olhada nos registros do carro e, ao fazer isso, descobriram que este carro pertencia a um homem chamado Mário Soler, que, na verdade, era o ex-namorado de Cassandra. Mário Soler era um jogador de futebol, na verdade um jogador de futebol bastante promissor. Ele jogava pelo Maidstone United em meio período e também trabalhava meio período como construtor, acredito. E ele e Cassandra se conheceram em um carnaval quando ela tinha apenas 15 anos e ele era cerca de 4 anos mais velho que ela. Ele tinha 19 anos. Mas apesar disso, apesar do fato de que ele era um adulto e ela ainda era tecnicamente uma criança, eles começaram um relacionamento. O que, claro, a mãe de Cassandra, Jennifer, não ficou nada feliz, porque Cassandra era literalmente uma adolescente. Ela ainda estava na escola, então o que esse homem de 19 anos queria com uma estudante? Mas, infelizmente, eles começaram um relacionamento e esse relacionamento foi incrivelmente turbulento porque Mário era muito abusivo com Cassandra. Ele era controlador e fisicamente abusivo. Ele havia sido violento com ela em muitas ocasiões. E, na verdade, a polícia até foi chamada em várias dessas ocasiões. No entanto, Cassandra nunca quis prestar queixa contra Mário pelo abuso. Quer dizer, é mais do que provável que ela estava apenas com muito medo, com medo do que ele faria se ela prestasse queixa. Pelo que eu pude apurar, Cassandra manteve esse abuso que sofria nas mãos de Mário Soler principalmente para si mesma.
A família dela não estava realmente ciente disso. Ela nunca realmente se abriu para ele sobre isso. Mas sua mãe, Jennifer, notou uma grande mudança na personalidade de Cassandra depois que ela começou a ver o Mário. Ela descreveu como Cassandra, de repente, se tornou bastante errática de repente e ela desobedecia o seu toque de recolher. Ela ficava fora por mais tempo do que era permitido. Mário estava mudando ela. Ele estava mudando o tipo de pessoa que ela era de uma maneira muito negativa. E Jennifer também se lembrou de como em uma ocasião, quando ela chegou em casa, notou que a porta da frente tinha sido chutada. Ela tinha sido chutada para dentro? E quando Jennifer entrou na casa, Cassandra estava lá e ela parecia muito nervosa e acanhada. E ela disse à mãe dela que o Mário tinha feito aquilo. Ele tinha chutado a porta da casa da mãe dela para tentar chegar até a Cassandra. E então Jennifer imediatamente chamou a polícia. Novamente, Cassandra recusou-se a prestar queixa por estar com muito medo. Mas eventualmente Cassandra e Mário terminaram, o relacionamento acabou. E, claro, como você pode imaginar, a mãe dela, Jennifer, ficou incrivelmente aliviada quando eles terminaram. E ela sentiu que Cassandra havia retornado. Ela voltou a ser ela mesma. Mas, obviamente, ela não teve ela de volta por muito tempo, porque, como sabemos, Cassandra foi encontrada morta em outubro de 2001. E dado o fato de que o carro do ex-namorado dela, Mário Soler, estava estacionado na entrada da casa onde ela foi assassinada, e o fato de que ele, claro, havia sido abusivo com ela durante o relacionamento, Mário Soler se tornou o principal suspeito para os detetives. Então ele foi preso rapidamente. Eles o prenderam neste albergue Young Men's Christian Association em Croydon, onde ele estava morando na época, e ele foi levado de volta à delegacia, onde foi interrogado pelos detetives. Agora, parece que o motivo do carro de Mário Soler estar na entrada de Cassandra era aparentemente porque ela estava pegando o carro dele emprestado na época. Parece que, apesar de não estarem mais juntos e apesar de quão terrivelmente ele a tratou quando estavam juntos, Mário e Cassandra ainda eram meio amigáveis um com o outro depois que se separaram. Eles ainda se falavam, por isso ele emprestou o carro para ela, e é por essa razão que o carro estava na entrada, como mencionei. Enfim, a entrevista com Soler começou. A polícia tentou fazer perguntas a ele sobre a morte de Cassandra, se ele tinha algum envolvimento. E, curiosamente, ele se recusou a responder qualquer pergunta. Mas o que ele deu à polícia foi uma declaração preparada que ele criou junto com seu advogado. E nessa declaração, ele admitiu que esteve na casa da mãe de Cassandra na noite de sua morte. Ele foi lá na noite de 25 de outubro e afirmou que passou cerca de 3 horas com Cassandra naquela noite. No entanto, ele não contou à polícia quais 3 horas passou com ela. Ele não foi específico sobre o período de tempo que estava com Cassandra e afirmou que quando deixou a casa dela naquela noite, ela estava viva e bem, então alguém deve tê-la assassinado depois que ele saiu. Claro que os detetives não acreditaram nisso por um minuto, não acreditaram nessa história de que Cassandra estava bem quando ele saiu, mas o fato é que essa declaração que ele deu tornou as coisas realmente complicadas, porque ao admitir que ele tinha estado lá na casa naquela noite, ele quase já estava explicando qualquer evidência que, por exemplo, a equipe forense pudesse encontrar. Se eles encontrassem o DNA do Mário na casa ou no corpo da Cassandra, ele já teria muito inteligentemente coberto suas costas. Ele pode simplesmente dizer que esteve lá, então é normal encontrar seu DNA no local. E o fato de ele não dizer à polícia quais 3 horas ele estava com a Cassandra, ele estava mantendo sua declaração muito vaga de propósito para que a polícia tivesse dificuldade em pegá-lo e desmentir sua versão. O que pra mim já meio que grita a culpa em si mesmo, porque se ele fosse inocente, por que ele não diria à polícia a que horas ele estava realmente com a Cassandra? Estamos falando sobre o assassinato de sua ex-namorada aqui, o assassinato de uma garota que ele já afirmou amar. Certamente ele gostaria de ajudar os detetives com a investigação para resolver o crime. Ele certamente cooperaria a menos que fosse o assassino, como a polícia suspeitava. Eles estavam certos de que Mário Soler era o responsável. Com o tempo, eles afastaram todas as outras pessoas da vida de Cassandra. Todos os seus amigos foram descartados, seu namorado atual foi descartado, ela estava vendo outra pessoa na época em que este caso ocorreu e ele também foi eliminado como suspeito. Então sim, a polícia estava convencida de que Mário Soler era o culpado, mas naquele momento eles simplesmente não tinham provas para comprovar isso e então, após sua entrevista e após sua declaração preparada, ele teve que ser liberado. Ele foi liberado sob fiança.
Mas a polícia continuou construindo o caso contra ele e, ao fazer isso, começaram a tentar juntar tanto os movimentos dele na noite do assassinato quanto os movimentos de Cassandra para tentar descobrir quais foram as 3 horas em que ele estava com ela. Se ele não fornecesse essa informação, a polícia teria que descobrir por conta própria. Felizmente, a polícia conseguiu rastrear os movimentos de Cassandra com facilidade graças aos dados e registro de chamadas do seu telefone. No dia 25 de outubro, um dia antes de seu corpo ser encontrado, eles sabiam que ela tinha visitado uma amiga e uma de suas irmãs no trabalho. De fato, ela também sofreu um pequeno acidente com o carro naquele dia, que ficou inutilizável. Por isso, mais tarde, ela pegou emprestado o carro de Mário Celes, presumo. Depois disso, ela viu seu namorado por um tempo e depois entrou em um táxi e pegou este táxi para um café na internet. E ela realmente deixou acidentalmente seu celular no banco de trás do táxi, então a partir daqui ela estava usando telefones públicos e linhas fixas para fazer ligações telefônicas. Mais tarde, ela pegou o carro que havia emprestado de Mário Soler e naquela noite dirigiu este carro até um restaurante chinês local pouco antes da meia-noite. Ela pegou um jantar para si mesma e depois passou em um posto de gasolina e foi flagrada sozinha pelas câmeras de segurança do posto de gasolina. Depois, ela levou sua comida chinesa para a viagem de volta para a casa de sua mãe em Granville Gardens, em Norbury, onde começou a comê-la, e isso foi algo que a polícia anotou no local. Na casa, eles notaram essa refeição chinesa meio comida apenas deixada de lado. Então, desde cerca de meia-noite até as primeiras horas do dia 26, a polícia sabia que Cassandra estava de volta em casa, de volta a Granville Gardens, e ela não saiu novamente depois disso. Ela estava em casa para a noite, então agora eles tinham que estabelecer os movimentos de Mário naquela noite, o que felizmente novamente seria bastante fácil de fazer graças à câmera de circuito fechado de televisão que estava no albergue Young Men's Christian Association em Croydon, onde ele morava. A polícia deu uma olhada nas filmagens daquela noite e eles viram Mário Soler saindo do albergue por volta das 10 da noite no dia 25 de outubro e ele não retornou até 7 horas depois, por volta das 5 da manhã, nas primeiras horas da manhã do dia 26. Agora lembre-se, Soler disse em sua declaração preparada que ele esteve com Cassandra em sua casa por cerca de 3 horas na noite de sua morte, mas ele não revelou o período exato de quando essas 3 horas foram. Mas agora sabemos pelos movimentos de Cassandra que deve ter sido algum momento depois da meia-noite, porque a polícia já havia juntado todos os seus movimentos daquela noite e do dia anterior a isso, e ela não estava em casa. Ela praticamente passou o dia todo fora de casa no dia 25 e não voltou para casa até depois da meia-noite com sua refeição chinesa. Então ele deve ter ido à casa dela algum momento depois da meia-noite. As 3 horas que ele esteve com ela devem ter sido depois das 12 da manhã, o que significa que ele deve ter estado com Cassandra quando ela morreu. A razão pela qual a polícia chegou a essa conclusão foi por causa dos resultados da autópsia de Cassandra. Você vê, o patologista descobriu que no estômago de Cassandra havia uma refeição parcialmente digerida, consistente com um takeaway chinês. Havia arroz, carne e vegetais no estômago dela, e o patologista conseguiu determinar que Cassandra morreu cerca de 1h30 a 2 horas depois de ter consumido essa comida. Então, isso coloca a hora da morte dela quase exatamente no meio do tempo que Soler poderia ter estado no endereço de Cassandra, porque ela voltou para Granville Gardens com sua comida chinesa por volta da meia-noite. Supondo que a hora da morte dela tenha sido por volta da 1h30, 2 da manhã ou um pouco mais tarde, Mário voltou para o albergue às 5 da manhã e ele afirmou que estava com ela por 3 horas. Então isso significa que ele deve ter estado lá quando ela morreu ou que ela já estava morta quando ele chegou a casa. Mas é claro, isso não é o que ele disse. Ele disse que ela estava bem quando ele saiu, enquanto o conteúdo do estômago dela agora indicava o contrário. Mas voltando à evidência do circuito fechado de televisão por um segundo. Então, como eu disse, havia circuito fechado de televisão no albergue Young Men's Christian Association, onde Mário Soler estava morando, e quando ele estava saindo do albergue às 10 da noite, a polícia notou que ele estava usando o que parecia ser uma jaqueta de couro branca distintiva com algum tipo de design nas costas.
Agora, quando ele retornou ao albergue mais tarde naquela noite, por volta das 5 da manhã, ele foi capturado pela circuito fechado de televisão no elevador do albergue Young Men's Christian Association e ele ainda tinha a jaqueta. Mas eles notaram que ele tirou a jaqueta no elevador e parecia que ele estava quase estudando-a. Ele estava olhando para ela muito, muito de perto. Em um momento, ele até segurou na direção da luz para que pudesse dar uma boa olhada na jaqueta, e a polícia agora acredita que era ele verificando se havia vestígios de sangue em sua jaqueta de couro. Ele acabara de retornar após atacar Cassandra e estava verificando se havia algum sangue dela em suas roupas e parecia que provavelmente havia evidências relacionadas ao que aconteceu com Cassandra naquela jaqueta, porque ele rapidamente se livrou dela. Apenas algumas horas depois, no mesmo dia, ele foi capturado novamente pela câmera de circuito fechado de televisão, saindo do albergue carregando um saco de lixo preto, e a polícia acreditava que naquele saco de lixo estava a jaqueta de couro, porque nunca a encontraram. Eles revistaram o quarto dele no albergue e não estava lá, então ele claramente se desfez dela e, infelizmente, os detetives nunca conseguiram recuperá-la. Mas isso não parecia importar. Para a polícia, isso era suficiente. Eles acreditavam que as evidências do circuito fechado de televisão e os movimentos de Soler e os resultados da autópsia do homem chinês no estômago de Cassandra eram suficientes para provar que Mário Solari era responsável pela morte de Cassandra McDermott, e por isso ele foi preso novamente e foi acusado do crime. Mário Soler se declarou inocente e por isso foi a julgamento um ano após a morte de Cassandra, em outubro de 2002, e este julgamento foi absolutamente horrendo, para ser completamente honesta. Absolutamente terrível para a família de Cassandra. A tática da defesa durante o julgamento foi simplesmente vergonhosa, na minha opinião. Eles basicamente fizeram tudo o que podiam para fazer parecer ao júri que Cassandra era quase essa jovem promíscua, porque algo sobre Cassandra era que, além de amigas mulheres, ela também tinha muitos amigos homens. Ela era amiga de muitos rapazes e muitos de seus amigos apareceram no julgamento para, obviamente, mostrar seu apoio à família dela, e a defesa apontou isso para o júri. Eles apontaram que havia vários homens na galeria. Cassandra conhecia vários homens e eu suponho que tentou insinuar que talvez ela tivesse tido relacionamentos com eles também e que qualquer um deles poderia ter sido o assassino, porque não era Mário Soler. Embora, como sabemos, a polícia já havia descartado os amigos de Cassandra como suspeitos. Também durante o julgamento, a mãe de Cassandra, Jennifer, foi chamada como testemunha e a defesa começou a fazer perguntas a Jennifer sobre a roupa íntima de sua filha, sobre quantas peças de roupa íntima Cassandra tinha. Perguntas realmente inapropriadas e, para ser honesta, irrelevantes como essa? Não tenho certeza do que a defesa estava tentando com essas perguntas, se estavam tentando fazer parecer que outros rapazes, seus amigos, tinham trazido essa roupa íntima para Cassandra, novamente, para fazê-la parecer essa jovem promíscua. Ou se estavam tentando fazer parecer que Cassandra havia roubado algumas de suas roupas íntimas de lojas de roupas, porque também estavam perguntando à mãe dela como Cassandra teria tido dinheiro para comprar essa roupa íntima. Eles realmente tentaram pintar Cassandra como sendo essa criança de rua, quase uma delinquente adolescente. Então, me pergunto se eles estavam tentando manchar a personalidade dela para o júri, fazendo parecer que ela era uma ladra ou algo do tipo. Uma ladra que roubou roupas íntimas? Não sei, mas eles foram implacáveis. A estratégia da defesa era simplesmente lançar essa completa difamação de caráter da Cassandra. Eles tentaram destruí-la e quase a vilanizaram por fazer coisas que todas as outras jovens da idade dela estavam fazendo na época. Sair e beber e se divertir com amigos. Esse deveria ser o julgamento de Mário Soler e, em vez disso, parecia que Cassandra estava em julgamento, a vítima estava em julgamento, não o suposto assassino dela. E como eu disse, foi horrível para a família de Cassandra, de partir o coração, tendo que ouvir a defesa atacar Cassandra dia após dia. Eu tenho uma citação aqui de Andrea McDermott, uma das irmãs de Cassandra. Ela disse que a pior parte do julgamento foi não poderem ver o quão maravilhosa ela era, e eu não acho que tivemos a chance de expressar o quão especial ela era para nós. O julgamento me fez nunca mais querer falar sobre isso, foi horrível. A acusação expôs seu lado no julgamento, apresentando suas provas. Eles apresentaram ao júri o que acreditavam ter acontecido na noite em que Cassandra morreu. Eles disseram que Solari obviamente foi até a casa da mãe de Cassandra em Granville Gardens, em Norbury, e foi lá que uma discussão começou entre Mário e Cassandra.
Sobre o que exatamente era essa discussão, quem sabe? Mas eles acreditavam que essa discussão terminou com Mário se tornando violento e batendo em Cassandra como ele já havia feito antes. Como sabemos, ele tinha um histórico de ser abusivo com ela e acredita-se que ele a agrediu naquela noite e ela foi atingida com tanta força que caiu no chão, possivelmente bateu a cabeça em algum móvel e desmaiou. Agora acontece que Cassandra não estava morta neste ponto. Ela estava gravemente ferida e inconsciente, mas acredita-se que ainda estava viva e, em vez de chamar uma ambulância e conseguir ajuda, eles acham que Mário Soler cobriu o corpo dela com o edredom e ele simplesmente a deixou lá, saiu da casa. E descobre-se que, na verdade, ela morreu como resultado de engasgar com o próprio vômito porque Mário Soler a deixou deitada de costas. Então ele poderia ter salvado ela. Ela poderia ter sido salva se ele não tivesse apenas ido embora e, em vez disso, chamado os serviços de emergência. Mas ele não fez isso. Ele simplesmente a deixou lá no chão sozinha para morrer. Essa era a versão dos eventos da acusação de qualquer maneira. No entanto, no final do julgamento, concluiu-se que simplesmente não era suficiente para o júri. Eles não sentiram que a acusação tinha um caso forte o suficiente contra Mário Soler porque, na verdade, todas as evidências que eles tinham eram circunstanciais. Infelizmente, a polícia não conseguiu obter nenhuma evidência sólida em termos de DNA ou forense e, portanto, seu caso dependia, das filmagens de circuito fechado de televisão e dos resultados da autópsia. Eles não tinham necessariamente nada concreto ligando Mário Soler ao crime e, frustrantemente, também não lhes foi permitido chamar a atenção para o histórico criminal anterior de Soler durante o julgamento. Veja, acontece que menos de um ano antes de conhecer Cassandra, ele havia sido libertado da prisão por estupro. Mário Soler tinha apenas 15 anos quando ele e alguns amigos atraíram essa jovem para essa área de porão do Lewisham College, no sudeste de Londres. E lá eles basicamente a mantiveram refém e a estupraram. Não sei o que aconteceu com os outros meninos envolvidos neste crime, mas Mário foi preso e condenado e foi ordenado a cumprir 5 anos de prisão inicialmente, mas foi libertado após 4 porque recorreu da sentença e aos 19 anos ele era um homem livre novamente e sabemos que ele tinha 19 anos quando conheceu Cassandra McDermott, de 15 anos. Então ele tinha um histórico de agressão sexual e violência e, no entanto, essa informação sobre sua condenação anterior por estupro foi considerada inadmissível em tribunal. Então o júri não soube disso durante o julgamento pela morte de Cassandra. E sim, devido à falta de provas sólidas, o júri finalmente sentiu que não poderia condená-lo. E no final do julgamento, Mário Soler foi considerado inocente do assassinato de Cassandra McDermott. E foi isso, ele foi libertado e não houve justiça para Cassandra. A polícia e a família de Cassandra ainda acreditavam na culpa dele por sua morte, mas nada podiam fazer após a absolvição. E por causa das leis de dupla penalidade vigentes na época, ele nunca poderia ser julgado novamente por este crime. Dupla penalidade, para aqueles que não sabem, basicamente significa que alguém que foi a julgamento e foi considerado inocente de um crime não pode legalmente ser processado e julgado novamente por esse mesmo crime, nunca mais, mesmo que novas evidências contra eles venham à tona mais tarde, é isso. Eles não podem ser julgados novamente. Se Mário Soler fosse o assassino, parecia que ele havia se safado devido à dupla penalidade. Após sua libertação, Mário Soler realmente mudou seu nome. Ele começou a se chamar Mário McNish porque, aparentemente, após sua absolvição, ele queria retomar a carreira no futebol. E ele, eu acho, não sentia que seria muito bem sucedido se usasse seu nome verdadeiro e as pessoas descobrissem que ele havia sido acusado e julgado pelo assassinato de sua ex-namorada adolescente. Então, sim, ele adotou um novo nome e seguiu com sua vida como se nada tivesse acontecido. Mas, 2 anos após sua absolvição em 2004, ele foi atingido em cheio pela realidade quando a mãe de Cassandra, Jennifer McDermott, realmente viu Celeste. Viu o homem acusado do assassinato de sua filha apenas andando pela rua e ela o confrontou. Jennifer estava caminhando em uma rua movimentada em Tooting, no sul de Londres, quando viu Mário Soler e começou a gritar com ele imediatamente. Compreensivamente, ela não conseguiu se controlar. Ela gritou para Soler citando: "Você matou minha filha e tem a audácia de estar caminhando em Tooting?"
Depois disso, Soller se aproximou de Jennifer, repetindo diversas vezes: "Não fui eu não fiz isso." Mas ele afirmou saber quem fez. Ele disse a Jennifer que sabia quem realmente matou Cassandra e disse que ligaria para ela em algum momento para contar mais. Mas essa ligação nunca aconteceu. Ele nunca ligou para Jennifer. Ele, obviamente, mentiu apenas para se livrar daquela situação. Ele era um mentiroso compulsivo. E assim, Jennifer e o resto da família tiveram que continuar vivendo suas vidas com o tormento de saber que o homem que matou sua preciosa filha e irmã ainda estava livre, caminhando pelas ruas como os demais, livre para repetir se desejasse. Mas então veio 2005, quando de repente houve um pequeno vislumbre de esperança na investigação do assassinato de Cassandra McDermott, porque foi quando a lei de duplo julgamento finalmente foi alterada na Inglaterra e no país de Gales. Essa mudança na lei foi graças à família de outra jovem assassinada chamada Julie Hogg de County Durham. Ela tinha apenas 22 anos quando, em 1989, foi encontrada morta pela própria mãe, Anne Ming, e o homem responsável por sua morte, Billy Dunlop, foi originalmente absolvido quando um júri teve dificuldade em chegar a um veredicto, e por causa da dupla periculosidade, ele nunca poderia ser julgado novamente por este crime, apesar do fato de que, após sua absolvição, ele confessaria repetidamente às pessoas que ele era de fato o assassino de Julie, e ele sairia por aí se gabando do fato de que não havia nada que alguém pudesse fazer sobre isso agora. Ele havia se safado de um assassinato. Para a família de Julie, sua mãe Anne especificamente estava determinada a não deixar isso acontecer e ela fez campanha por anos e anos para uma mudança nas leis de dupla periculosidade e finalmente em 2005 ela teve sucesso e a lei de dupla periculosidade foi revogada, o que significa que os infratores agora podem ser acusados e julgados novamente pelo mesmo crime se a polícia tiver novas e convincentes evidências contra eles. Evidências que eles não tinham em sua investigação original. Eu planejo fazer um vídeo separado sobre o caso Julie Ho em algum momento em breve, porque foi um caso que fez história no Reino Unido graças à mãe da Julie, Annie. Então, se vocês gostariam de ver isso, por favor, me avisem nos comentários. Mas com essa mudança na lei, como eu disse, surgiu um pequeno vislumbre de esperança no caso da Cassandra. Agora, talvez se novas evidências fossem obtidas no caso dela, Mário Solari poderia ser julgado novamente e ela finalmente poderia obter justiça e não demoraria muito para que essa oportunidade de novas evidências potenciais se apresentasse quando apenas 2 anos após o duplo perigo. A lei foi alterada em 2007, outra jovem foi brutalmente atacada em um crime que tinha muitas semelhanças com o caso Cassandra McDermott, só que desta vez a vítima sobreviveu para contar a história. Cara Hoyt era uma jovem de 19 anos, cabeleireira em meio período e aspirante a modelo, e, em fevereiro de 2007, ela foi encontrada pelo namorado, um homem chamado Junior Clark, deitada em uma poça de sangue em sua casa, onde ela havia sido brutalmente espancada na cabeça com um martelo. Alguém literalmente a atacou com um martelo. Então, Cara foi imediatamente levada para o hospital e inicialmente os médicos temiam o pior. Eles estavam bastante certos de que não havia como Cara sobreviver a isso, porque seu crânio havia literalmente sido esmagado em pedaços. Cara passou por uma cirurgia de 9 horas para remover fragmentos de crânio do seu cérebro. Segundo relatos, seu lobo frontal e o lado esquerdo do crânio também foram removidos. E Cara foi colocada em coma induzido enquanto lutava pela vida. Ela realmente estava à beira da morte. Mas felizmente, por algum milagre, alguns dias após o ataque, Cara acordou do coma. Devido ao dano cerebral, ela inicialmente não conseguia falar e estava conectada a ventiladores e tubos. Mas incrivelmente, ela ainda se lembrava dos eventos que levaram ao ataque. Na verdade, ela se lembrava de quem tinha feito isso com ela. E quando ela estava sozinha no quarto do hospital com sua irmã Taryn, Cara escreveu em um pedaço de papel o nome de seu agressor. O nome que ela escreveu foi Mário. E quando Taryn leu isso e perguntou à sua irmã, citando, "Foi o Mário que fez isso com você?", Cara escreveu sim. Acontece que, assim como Cassandra McDermott, Cara Hoyt era outra ex-namorada de Mário Soler, outra namorada que havia sido vítima de uma agressão brutal. Não parece ser só coincidência, não é? Agora, Cara e Mário se conheceram inicialmente quando Cara estava em sua adolescência, mas foi quando ela tinha cerca de 16 anos, então acho que por volta de 2004, quando ela e Mário se tornaram um casal.
Eles começaram um relacionamento, e Mário neste ponto estaria em seus 20 e poucos anos. Acho que ele tinha cerca de 26 anos, então mais uma vez ele é um homem adulto e está escolhendo namorar uma adolescente, uma criança. O que eu acho que por si só diz muito sobre suas intenções aqui. Parece mais do que provável que ele escolheria garotas mais jovens para serem suas namoradas, porque provavelmente acreditava que por serem tão jovens e de certa forma ingênuas, seria muito mais fácil para ele controlá-las, manipulá-las e prepará-las. Cara e Mário namoraram por mais de um ano e, obviamente, na época ele usava o nome Mário McNish. E, de acordo com um artigo, ela tentou manter o relacionamento deles em segredo na maior parte do tempo, porque sabia que sua família não aprovaria ela namorando um homem mais velho. Mas no final, o relacionamento deles acabou de qualquer forma. Cara decidiu terminar. Ela decidiu que simplesmente não queria mais estar com Mário e ele não lidou bem com esse término. Acredito que por meses e meses ele tentou convencer Cara a aceitá-lo de volta e dar-lhe outra chance, mas ela sempre recusou e eventualmente começou um novo relacionamento com outro cara chamado Junior Clark, o que deixou Mário incrivelmente ciumento e irritado. Ele estava com raiva dela por seguir em frente. Mas pelo que eu posso entender, parte do motivo pelo qual Cara realmente terminou as coisas com Mário Soler em primeiro lugar foi porque um dia ela estava sozinha no quarto de Mário e embaixo de sua cama ela encontrou esses documentos judiciais e papéis de caso de quando ele foi a julgamento vários anos antes pelo assassinato de sua ex-namorada Cassandra McDermott em 2001. Ele guardou todos os documentos do julgamento de Cassandra. E então, Cara, após encontrar e ler esses documentos judiciais, confrontou Mário Soler sobre eles. E ela exigiu que ele contasse a verdade sobre o que aconteceu com Cassandra naquela noite. E você acreditaria? Ele contou. Pela primeira vez ele contou a verdade sobre a morte de Cassandra. E ele admitiu para Cara que na noite de sua morte, na noite de 26 de outubro de 2001, ele foi à casa da mãe de Cassandra. Ele comeu comida chinesa para a viagem com Cassandra, e ele disse que em algum momento uma discussão começou entre eles. E durante essa discussão, ele se tornou violento, ele disse que bateu na cabeça de Cassandra, ele simplesmente a socou. Ela caiu no chão e, em vez de ajudá-la, ele simplesmente a deixou no chão, cobriu-a com aquele edredom e saiu. E como sabemos, ela morreu como resultado de se engasgar com o próprio vômito. A única pessoa para quem Mário confessou sobre a morte de Cassandra foi Cara. Então ele entrou em pânico após essa confissão e agrediu Cara com um martelo para silenciá-la, para que ela não pudesse contar à polícia sobre sua confissão. Agora, de maneira repugnante, enquanto Cara estava no hospital lutando pela vida, enquanto estava em coma, Mário Soler apareceu e estava todo angustiado ao lado de sua cama com a família dela. Ele estava segurando a mão de Cara e dizia coisas para os membros da família dela, como "eu vou matar quem fez isso com a Cara". Ele também continuava tentando sugerir que o atual namorado de Cara, Júnior, era o responsável. Ele estava tentando colocar esse crime na conta do Júnior e ele até voltou para o hospital quando Cara acordou do coma. E como você pode imaginar, ela estava aterrorizada à vista dele, aterrorizada que o homem que tentou matá-la estava sentado ao lado de sua cama. Mas é claro, ela não conseguia falar devido à sua lesão. Ela não conseguia gritar e dizer que Mário foi quem fez isso com ela. Tenho aqui uma citação de Cara sobre quando ela acordou do coma. Ela disse: "Meu primeiro pensamento foi, onde estou? Eu não estava com medo, apenas confusa. Eu tinha todos esses tubos em mim. Eu não conseguia falar e não conseguia me mover. Quando minha mãe explicou o que havia acontecido, eu imediatamente pensei, Mário fez isso, mas não tinha como contar a eles. Tudo o que eu podia fazer era virar a cabeça para longe dele e levantar meu braço como se quisesse dizer pare e esperar que alguém percebesse que eu estava tentando dizer algo. Claro, ninguém percebeu e eu pensei, ele vai se safar. A menos que ocorra um milagre, jamais poderei contar isso a alguém. Este homem que minha família conhece há anos é um psicopata que tentou me matar e também matou a namorada dele. Ninguém achou que eu iria sobreviver, então ele deve ter vindo para avaliar seu trabalho, pensando que eu morreria e ninguém jamais saberia que ele esteve envolvido. Mas, felizmente, a verdade veio à tona sobre o ataque à Cara. Como sabemos, Cara conseguiu escrever em um pedaço de papel que Mário era o perpetrador e ele foi preso.
Agora, inicialmente, ele tentou negar a tentativa de assassinato de Cara Hoyt e deu à polícia uma história muito semelhante à que deu à polícia quando foi preso pelo assassinato de Cassandra em 2001. Mas ele tinha ido à casa de Cara na noite do ataque, mas afirmou que quando saiu ela estava absolutamente bem e que ele não teve participação no que aconteceu com ela, então alguém mais deve ter atacado ela com o martelo. No entanto, felizmente a polícia não tinha apenas a própria Cara como testemunha para refutar isso, eles também eventualmente obtiveram informações de outra testemunha que disse que na noite do ataque de Cara eles viram um jovem negro fugindo de seu endereço e este homem correspondia à descrição de Mário Soler, e se ele não fosse culpado do ataque, se Cara estava bem e saudável quando ele saiu como ele afirmou, por que ele sentiria a necessidade de fugir da casa? A testemunha também observou este homem entrando em um carro Mercedes após fugir do local e Mário Soler tinha um carro Mercedes na época. Então Mário Soler foi acusado de tentativa de assassinato de Cara Hoyt, mas isso não foi tudo de que ele foi acusado. Veja, foi como resultado do ataque à Cara que os detetives anteriormente envolvidos na investigação de Cassandra McDermott sentiram que agora tinham as novas e convincentes evidências de que precisariam para levar Mário Soler a julgamento novamente pelo assassinato dela. Porque eles tinham uma testemunha para quem Mário havia confessado o assassinato de Cassandra. E então eles foram ao Tribunal de Apelação e conseguiram anular sua absolvição pelo assassinato de Cassandra McDermott, o que significa que ele poderia ser novamente acusado em relação à morte de Cassandra, e sua família foi informada que, você sabe, eles precisavam se preparar mentalmente para outro julgamento, o que eu imagino que provavelmente tiveram sentimentos bastante mistos a respeito. Tenho certeza de que eles estavam extasiados por terem outra chance de garantir justiça para Cassandra. Mas também a ideia de outro julgamento deve ter sido muito assustadora para sua mãe e irmãs devido a como Cassandra foi retratada terrivelmente pela defesa de Mário Soler no primeiro julgamento. No entanto, como se veria, eles nunca teriam que passar por um segundo julgamento, porque em uma reviravolta chocante de eventos no último minuto, acho que literalmente antes do julgamento começar, Mário Soler decidiu se declarar culpado. Ele fez um acordo com os promotores e concordou em se declarar culpado pelo homicídio culposo de Cassandra McDermott. Suponho que porque tecnicamente ela morreu como resultado de engasgar com o próprio vômito. Mas, claro, ainda foram as ações dele que levaram a isso acontecer em primeiro lugar, o fato de ele ter socado a cabeça dela, deixando-a inconsciente e simplesmente a abandonou. Mas sim, ele se declarou culpado de homicídio culposo e também pela tentativa de assassinato de Cara Hoyt também. Ele se declarou culpado disso. Ele claramente sabia que não havia sentido em continuar tentando negar esses crimes, então é melhor se declarar culpado e esperar por uma sentença mais branda, eu acho. Em 2009, Mário Soler foi condenado à prisão perpétua com um mínimo de 23 anos e, portanto, ele teria que cumprir pelo menos 23 anos antes de ser sequer considerado para liberdade condicional. E, claro, a prisão é onde ele permanece hoje. Então, finalmente, após cerca de 8 anos, Cassandra McDermott recebeu justiça por sua morte. Levou 8 anos desde a sua morte em 2001 até a sua condenação em 2009 para que a sua família finalmente tivesse um pouco de encerramento e para que Cara também tivesse justiça. Sabe, de certa forma, Mário Soler não apenas tirou a vida de Cassandra, ele também tirou a de Cara. Sim, Cara sobreviveu, mas sua vida é completamente diferente agora como resultado do que ele fez com ela por causa de quão horríveis foram suas lesões. Ela recuperou sua fala até certo ponto, mas ela tem afasia, que é um distúrbio de linguagem que causa graves problemas de fala, e isso é obviamente devido ao dano que o ataque causou àquela parte do seu cérebro. E, além disso, ela ficou paralisada do lado direito do corpo, então ela também tem dificuldade para andar. Quero dizer, essa garota é uma verdadeira lutadora e isso é pouco. Ela trabalhou incrivelmente duro em sua recuperação para chegar ao ponto em que está hoje com sua fala e mobilidade. Tenho outra citação aqui de Cara e ela disse: "Eu estava determinada a não deixá-lo me vencer e isso me levou a me esforçar." Que jovem mulher incrivelmente corajosa. Eu tiro o meu chapéu para Cara.
E de fato, após Mário Soler ser condenado, a mãe de Cassandra, Jennifer, disse sobre Cara Hoyt, citação, "Devemos tudo à Cara por causa de sua força e determinação para ver a justiça." Após este caso, a família de Cassandra criou o Centro de Aprendizagem Cassandra no sudoeste de Londres, que tem como objetivo aumentar a conscientização sobre o abuso doméstico, educar as pessoas sobre o abuso doméstico, e eles fornecem apoio e aconselhamento para pessoas em toda Londres que estão passando por esse tipo de situação, passando por um relacionamento abusivo. E eles estão particularmente focados em ajudar os jovens vítimas de violência doméstica. Porque, obviamente, Cassandra era apenas uma adolescente quando passou por isso nas mãos de Mário Soler, e eu mencionei isso brevemente antes. Mas ela manteve a maior parte do abuso que estava sofrendo para si mesma. Cassandra mal contou à sua família sobre o que estava passando. Talvez ela estivesse envergonhada, sentindo que poderia lidar com isso sozinha e não querendo preocupar sua família. Por qualquer motivo que seja, ela não revelou muito aos seus entes queridos na época e, portanto, o objetivo deles com o Centro de Aprendizagem Cassandra é também encorajar os jovens a se manifestarem e conversarem com alguém se estiverem passando por uma situação abusiva para que possam obter a ajuda de que precisam. O lema do Centro de Aprendizagem Cassandra é "Se dói, não é amor", o que é simplista, mas também acho incrivelmente poderoso, palavras muito poderosas e impactantes e muito verdadeiras. O trabalho que eles fazem em nome de Cassandra como um legado duradouro para ela é simplesmente incrível. Então vou deixar um link para o site deles na descrição, caso alguém esteja interessado em saber mais sobre eles, bem como um link para a página de doações, caso você queira ajudar a financiar e contribuir para o incrível trabalho que eles fazem. E isso conclui este caso, isso conclui o caso de Cassandra McDermott, uma tragédia. Cassandra era praticamente uma adulta quando sua vida foi cruelmente tirada por Mário Soler. E enquanto Sarah Hoyt foi essencialmente a heroína neste caso, sabe? A única razão pela qual Cassandra realmente conseguiu justiça foi por causa dela. É simplesmente terrível que isso tenha sido necessário. Literalmente levou Solari tentando matar uma segunda namorada para que a justiça fosse feita, o que é repugnante. E graças a Deus que ele não conseguiu na segunda vez. Graças a Deus o cara sobreviveu. Mas é isso para este vídeo. Como sempre, deixem suas opiniões e pensamentos sobre o caso nos comentários. Adoraria saber o que vocês acham. E também fiquem à vontade para me informar sobre quaisquer outros casos que vocês gostariam que eu abordasse neste canal. Vocês podem colocá-los nos comentários ou, alternativamente, eu tenho um formulário de solicitação de casos vinculado na descrição, se preferirem passar por isso. Obrigada por assistirem, por favor curtam este vídeo e se inscrevam. Vejo vocês na próxima semana para outro mistério com Molly. Tchau!